corações. O professor Walter é o meu mestre mais querido, né? E lá no livro do Gibran, que estava lá em casa, eu fui tirar a poeira ontem à noite, porque eu fui no livro, eu gosto mais do livro do que da internet. Pessoas, eu juro para vocês, ele é amarelinho. Estava escrito alguma coisa que o mestre, se é sábio, ele não traz tanta novidade, ele faz a gente se encontrar com a gente mesmo. E aí poder se desenvolver. E o professor fez isso na minha vida de um jeito mais próximo ou mais distante, ao longo dos últimos 40 anos. Então, eu gostaria de dizer, em meu nome, em nome de todos vocês, a extrema gratidão pela criação do procedimento de desenho história, sim, porque é por aí que nós fomos nos aproximando, mas por tudo que ele nos faz pensar, compreender, por essa simplicidade, não é? E o verdadeiro sábio é assim. A gente está numa universidade, a gente sabe disso, né? O tanto que sabe, o tanto que ensina e o tanto que nos ajuda a crescer. Então, em meu nome, em especial da equipe do laboratório, do Apoiar, da Ser e Fazer, do Instituto de Psicologia, eu vou passar às suas mãos, Walter, uma pequena lembrança. Tá bom? Muito obrigada. Aí tem aqui, espera um pouquinho. Uma placa. Muito obrigado. Dá para a Tânia, dá para a primeira dama, porque não tem como. Então, vamos começar agora, então, a próxima mesa, professor. O senhor continua conosco e eu, agora que a gente já fez, já mostrou esse nosso carinho, eu gostaria, né, de comunicar a quem não sabe e ao próprio professor. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer a próxima mesa e depois a gente vai conversando, né, sobre os nossos amigos, o nosso caminho e o nosso trilhar, né? Então, a Cláudia vai, então, coordenar a próxima mesa, que né, também vai tratar aí do procedimento de desenhos e histórias, onde estamos nós, né? Eu continuo aqui? Você vai continuar? Eu vou continuar. Vamos onde ela não sentar. Vai chamando, Campos primeiro.
vou chamar para compor a mesa. Espera. Onde não sei. Posso te apresentar a professora livre docente, coordenadora do apoio. Eu acho que ele vai trazer o copo, é isso? Posso chamar? Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à primeira mesa, cujo título é o Procedimento de Desenho e Histórias e a Clínica Social. A professora Leila Tardivo vai apresentar o Procedimento de Desenho, História e Clínica Social. A professora Leila Tardivo dispensa apresentações, né, mas ela é professora livre docente e coordenadora do Apoiar, né, do Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social Apoiar. Então, a Leila vai compor então, a nossa mesa com a primeira apresentação, e eu vou chamar, então, já os outros membros então, da mesa. Eu vou chamar, então, a professora Tânia Maria José Aiello Weisberg. A professora Tânia é professora livre docente, orientadora da USP, da PUC Campinas e coordenadora da Ser e Fazer. Vou chamar também a professora Valéria Barbieri. A professora Valéria é livre docente do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Valéria. E gostaria de chamar também a professora Tamis Valéria Borges Moro. Namorou? Não é outra. Bom, mas tudo bem. A Tamis, então, é doutora pela USP e pós-doutoranda do ENSEM Université Paris Descartes. Muito obrigada. Eu não me apresentei, vocês me desculpem, né? Meu nome é Cláudia Gil, e então eu vou coordenar essa mesa. Cada pessoa, cada membro da mesa vai ter 15 minutos para a apresentação, tá bom? Vou pedir a vocês, então, que anotem as perguntas. Nós não vamos ter tempo, né, para as perguntas, mas vocês, por favor, anotem, nos enviem, que depois a gente vai dar um jeito e coordenar uma resposta, né, e combinar uma conversa. Tudo bem? Pode começar, Leila. Muito obrigada. Bom, gente, eu fiquei aqui mesmo e também para ir um pouquinho mais rápido, dar mais tempo para os colegas falarem, porque todo mundo me conhece, né? Então, eu queria contar um pouco, né, talvez o meu contato com procedimentos de desenhos e histórias e o quanto esse contato foi sendo e né, extremamente útil e importante nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, né? E aí o que aconteceu ali? O que significa aquilo, Gilberto? Um relógio para dizer que eu tenho que falar 5 minutos, é isso? Não sei o que é isso. Muito bem. Então, eu coloquei aqui, talvez, os 3 trabalhos mais importantes, por isso eu disse 40 anos, porque eu entrei no mestrado em 78, né? E foi quando eu conheci o professor Walter Trinca, na entrevista de seleção do mestrado, né? Eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer, né? E aí eu acabei fazendo um trabalho, talvez até naquela linha que o professor Walter falou, ainda naquele momento em que era absolutamente indispensável para fazer um trabalho científico usar validação. Mas, mesmo naquele momento, que as normas de avaliação do procedimento de desenhos e histórias. Nesse trabalho, eu criei, né, a partir da proposta do professor Walter, de como ler o desenho e história, de como se aproximar dele, e o tradicional, depois fomos trabalhando muito com os desenhos temáticos, e também com desenhos de famílias com histórias, eu tentei reunir as possíveis áreas de experiência, né? E é uma surpresa interessante também a que eu tenho, que eu percebo que muita gente usa esse referencial.
E os anos foram se passando, né? E o professor Walter e eu compartilhamos de fazer parte, como chama aquela coisa que a gente não pode comprar livro da Idade Média, lá não pode, o livro não pode. Na Inquisição tem um nome a lista, como é que é? É o index. Então, o professor Walter Tal também estou. Né? Eu tenho livro meu que não pode ser vendido, né? Que o Conselho Federal de Psicologia proíbe. Né? Onde, inclusive, eu, nos atuais, nos livros de 2013, que já está em italiano e agora em francês, tem lá essa forma de pensar o desenho história, mas o livro, que é a minha tese de doutorado, não pode ser vendido, né? Porque trata de um teste que, nesse momento, não está favorável, né? E só está favorável o CATIA da forma como a gente trabalhou. É um pouco aquilo que o Walter disse, que não é simples trabalhar na área da gente, né? E eu fiz questão de colocar os 3 trabalhos, e o quanto que... não sei se isso é um desenvolvimento, mas assim é como a gente vai pensando de formas diferentes também, e vai aproveitando as oportunidades que a vida nos apresenta, né? E aí, em 2004, eu já estava aqui como professora, e essa foi a minha tese de livre docência, quando eu me aproximei até por também uma pessoa que me foi muito útil, né? E que marcou muito a minha vida, a professora Tânia, uma grande amiga, abriu um espaço para eu dar psicopatologia, e eu não fui fazer a livre docência nas áreas que eu dominava muito. Eu fui fazer, aí não tirei 10, claro, né? Porque se a gente vai fazer uma coisa que a gente não sabe o que vai dar, eu fui fazer em psicopatologia, e a minha tese de livre docência, já nessa linha que o professor Walter disse, do encontro com o inesperado, reflete um encontro que eu tive com jovens indígenas aculturados no norte deste país. Recentemente saíram notícias do suicídio desses jovens. Eu trabalhei com isso há esses anos todos, né? E foi muito interessante, porque eu não tinha pensado que eu ia fazer os desenhos temáticos. Eu ia para uma reunião. Eu fui convidada para coordenar um grupo de jovens e ver o que estava acontecendo. Aí eu cheguei na reunião, encontro aquele bando de índio vestido de adolescente, de Fundação Casa, com os bonés aqui, me olhando muito feio. Um monte deles. E chego eu lá, com cara de professora da USP, eu vou fazer. E eu gosto muito de, quando eu vou dar uma aula, e as pessoas sabem, eu começo disciplinas, eu uso desenho temático. Aí eu estava lá, munida do meu material. Folhas de sulfite e um lápis preto, os números 2 para todos. E eu falei, o que eu faço com essa moçada? Muito prazer, eu sou a Leila. Não sei o que eu vou fazer aqui. E eu estava com uma psicóloga comigo, e eu disse, o que a gente quer saber aqui, né? Do que a gente quer falar com esses meninos? Porque já tinham me dito de suicídios, de homicídios, de briga na rua, de uso de droga, e aquela moçada lá. Uma sala cheia. Aí eu, vamos fazer um desenho temático, e aí eu, na hora, isso foi uma coisa intuitiva também. Desenhe um jovem São Gabriel da Cachoeira hoje. E qual não foi minha surpresa, né? Eu não trouxe os desenhos até por uma questão de tempo, qual não foi minha surpresa quando começaram a surgir desenhos com armas, enforcamentos. O tema era o jovem em São Gabriel da Cachoeira hoje. Então, aliás, surpreendeu os professores que estavam comigo. Ninguém esperava. Caixões. Então, a partir daí, eu tive uma imersão, né, e um contato muito profundo, aí entra a questão da clínica social, com uma demanda de sofrimento que é do indivíduo, mas é de um grupo, é de um país, que não olha suas populações excluídas, que não os escuta, e, às vezes, não sobra nada. Esse ser interior tão abandonado, tão pouco olhado, não é, que sobra um suicídio coletivo.
claro que eu escrevi a respeito, e vocês me conhecem o suficiente. Quem não conhece sabe que eu sou assim. Fui na FOIRN, fui falar com o Exército, fui falar com a Igreja. Aliás, eu ia brincar, fui falar com o Papa. Fui mesmo. Eu fui para Roma levar esse trabalho. Porque a Igreja Católica, de alguma forma, dava uma assistência a essa cidade, né? E tem lá uma ONG. Mas, enfim, a situação é de muito sofrimento, mas é para muito além do sofrimento individual. E foi incrível que uma coisa tão simples como o desenho jovem em sua cidade nos dias de hoje permitiu um conhecimento e uma tentativa de aproximação que eu não podia imaginar, né? E foi tão intenso, porque, naquele momento, eu nem achava que isso ia ser a minha livre docência. Eu tinha ido para uma viagem, por um convite, porque eu trabalhava com depressões secundárias no IPQ. Ah, você quer ver depressão? Né? Eu quero. Não quero que ninguém gosta de ver depressão. Mas eu estava um pouco deprimida na ocasião, e eu curo depressão trabalhando, não fazendo, né, passeios na Grécia, porque não tinha dinheiro para fazer. Resultado, fui para São Gabriel da Cachoeira para trabalhar, né? Voltei mais de uma vez, até hoje tenho contatos, né? Mas, e aí, a partir dessa consigna, né, dessa demanda, a gente foi fazendo isso em outras cidades, e hoje a gente tem feito desenho jovem em São Paulo, hoje. Então, o grupo do Apoiar, indo na escola, né, então, desenhe um adolescente hoje. Para a gente, nesse sentido, abrir uma possibilidade de conversa, de entendimento, inclusive do desconhecido, né? Eu não vou ter tempo, né, de falar, aí vocês podem ver no Lattes, quantos trabalhos, quantos projetos eu fiz sozinha, e, em especial, em colaboração, usando o procedimento de desenhos histórias tradicional e muitos desenhos temáticos, né, que a Tânia vai poder falar muito bem, dentro de instituições, aqui no Apoiar, atendendo, né? Então, a gente tem, e nos mais variados contextos, né, um trabalho que a gente fez impressionante foi os desenhos temáticos com agressores sexuais domésticos. A gente tentou um desenho de figura humana, não deu nada. Aí a gente quis saber qual é a concepção que essas pessoas têm de infância. Então, pedimos que desenhassem crianças. É assustador o que são crianças para essas pessoas, não é? Então, eu quero dizer que essa aproximação, né, que a gente pode fazer, e as bases que dão para um trabalho da gente, vocês veem, né, projetos abrigados aqui no programa de pós, que eu oriento ou participo, ligados à saúde mental. O laboratório é assim, e porque professora de psicopatologia, não é? A gente tem, então, várias propostas com pessoas que têm um sofrimento psíquico muito intenso, o que na psiquiatria se fala em transtornos, né? Vários trabalhos em hospitais psiquiátricos, em CAPs, né? Na área social e na área da violência, né? Recentemente, então, desde 2000, de 85 até hoje, né? Esse ano eu orientei uma dissertação de mestrado sobre a saída do abrigo de meninos que chegam aos 18 anos e não podiam estar lá. E a gente queria fazer, além de saber o que é isto, que é inimaginável, né? A gente precisava ficar junto desses meninos um pouco, né? Então, a Karina Parente aplicou nesses meninos o desenho temático da vida no abrigo e na vida fora do abrigo. Volto a dizer para vocês, a dissertação está aí, é online, a preciosidade, né, do material ali presente, da possibilidade que a gente tem de se aproximar e, naquele momento, Valéria vai falar sobre isso, trabalhar com eles. Eu queria aqui... Cadê a Irene? Irene, vocês vêm aqui. Eu tive a oportunidade, no livro que está proibido, de 97,
fazer um capítulo que depois eu fiquei muito surpresa quando eu soube que vários professores, não aqui, naturalmente, mas em outras escolas, usavam o meu capítulo sobre procedimentos de desenhos e histórias, onde a gente teve uma ideia, a Walter deve se lembrar, nós pegamos o mesmo material e, sem eu conhecer, só a Silvia Ancona eu conhecia, a gente mandou para colegas avaliarem o material. De uma maneira também muito modesta, sem muita pretensão. Então, a gente mandou para uma pessoa que trabalhava numa linha cognitivo-comportamental, fenomenológica, Silvia, junguiano, e eu, né? Acho que fomos 4. E qual não foi a nossa... Né? Quer dizer, o CLEAS se esperava, né? De formas diferentes, nós 4 falamos a mesma coisa, sem nos ver. Né? Então, eu queria dizer, né, e aí agora a Irene, eu vou dar uns minutinhos para ela fez um banner, que a possibilidade de expressão e de comunicação e de conhecimento que a gente pode ter nas mais variadas áreas da psicologia, como o Walter disse, e essa na clínica social, que alguém tiver interesse pode me perguntar, tem muita coisa escrita, né? Mas eu acho que a Irene podia contar um pouquinho o que está no banner, que é o trabalho que ela faz com procedimentos de desenhos e histórias em psicologia analítica. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o professor Walter e o Dr. Glauco pelo convite de escrever um capítulo sobre o desenho e história dentro da perspectiva da psicologia analítica. Eu sou uma analista junguiana e utilizo o desenho história. Eu entendo o desenho história como um sonho, onde os elementos principais estão ali contidos. E é incrível perceber como não só o conflito aparece, como a solução do conflito, dependendo do caso. Né? Então, acho que o banner está aqui. E o texto está no livro, né, do Walter, e eu acho assim, realmente muito incrível. Eu acho que o Walter estava mesmo iluminado quando ele teve essa ideia de fazer esse trabalho. E a humildade dele colocar o quanto era um procedimento simples que só ao longo desses 45 anos, aos poucos, vai sendo desvelado. Né? Então, apesar da nossa linguagem ser um pouquinho diferente, né, por exemplo, eu considero o self a totalidade, então quando o desenho história é vivido, a totalidade, ou seja, o passado, presente e futuro, juntos ao mesmo tempo. Né? Obrigada. É que, bom, acho que eu gostaria de deixar claro, né, que quando a Irene falou que vinha, a gente já tinha composto as mesas, então achei que era interessante ela poder falar um pouquinho. Então, algumas publicações que me dá muita felicidade ter participado, né, o Livro Proibido e os outros. Então, eu gosto de fazer parte dos livros proibidos, entendeu? Acho que isso me deixa do lado dos bons. O meu neto fala assim, isso é do bem ou do mal? Então, eu acho que todos nós somos do bem. Não quero dizer que todos lá são do mal. É uma visão meio dicotomizada, um pouco maniqueísta, não? Enfim, os trabalhos que a gente tem feito, as diferentes abordagens teóricas e todas as referências que eu posso deixar para vocês. Né? Então, acho que já falei isso, né? A gente já trabalhou com famílias e tem propostas, o Lattes tem, as publicações mostram. Então, o quanto o procedimento de desenhos e histórias entram, né, como uma contribuição extremamente relevante para a finalidade, a vocação e objetivo do grupo, que eu tenho a felicidade de coordenar e de partilhar com a Tânia a coordenação e com todos a coordenação, né, porque a gente coordena junto, como eu disse, que isso permite esse contato, esse conhecimento, e, na minha vida profissional, essa possibilidade de integração com as diversas áreas de interesse que a gente pode ter, a clínica social, a psicopatologia e, de qualquer maneira, o grupo que a gente coordena de contato, conhecimento e prevenção junto a pessoas em situação de sofrimento, de maneira especial, as populações mais vulneráveis. Então, acho que fica aqui. Eu estou super disposta a conversar, sempre disposta a conversar. Eu respondo e-mails, algumas 1h30 da manhã, e 2 às vezes também. Né? Mas, às vezes, eu estou dormindo às 2, né? Mas até 1h30 vocês me encontram online.
Então, é um prazer imenso estar aqui. Eu já falei do meu sentimento de gratidão e da importância que o professor Walter teve nesse instituto e tem. Né? O quanto ele produziu, produz, e o quanto a gente continua produzindo. A gente perdeu a conta mesmo, também não sei. Mas teve uma época que a gente queria contar quantos trabalhos a gente gente não sabe mais, mas é isso mesmo, o passarinho voou. Não é? Teve vida própria. Então, eu acho que me sinto um pouco assim também. Muito obrigada. Então, agora vamos dar continuidade com a professora Tânia Maria Aelo Weisberg, a fecundidade heurística do procedimento de desenho e história com tema. Como é que passa, hein? Eu passo, pode deixar. Senta lá, descansa. Isso. Onde é que é? Aqui? Isso. Bom, gente, bom dia a todos. Evidentemente, é uma grande satisfação estar aqui. Essa é a oportunidade de ouvir o professor Walter Trinca, uma oportunidade rica, e claro que os livros estão aí, mas é sempre uma experiência muito boa a gente ter o autor presente, podendo se expressar e se colocar. Bom, eu vou realmente tentar e conseguir, espero, ser breve para contribuir para um bom andamento da jornada, não é? Vocês sabem que a gente sempre tem os anais, e uma vez que a gente tem todos os anais, significa que o texto vai estar mais desenvolvido e vocês vão poder ter acesso a ele. Eu vou falar de um trabalho que contou com a preciosa colaboração da Fabiana Ambrosio e do Carlos Vicentim. E vai estar assim, a quem agradeço aqui de público. Bom, a fecundidade heurística do procedimento de desenhos de histórias com tema. Eu optei por começar apresentando algumas produções obtidas em teses, dissertações, para que vocês possam ter uma ideia do tipo de material que a gente pode obter com esse procedimento. O primeiro é de uma pesquisa de doutorado da Sueli Angalo Beluso, lá da PUC de Campinas. Ela fez um trabalho sobre o imaginário de estudantes de psicologia sobre o primeiro atendimento clínico. Essa produção é de um camarada bem-humorado, de um estudante bem-humorado. Quase todos tinham desenhado consultórios, pessoas, pacientes, crianças, adultos. Ele desenhou esta figura, que é um super-homem, um herói. E ele escreveu assim: onde existir dor mental, sofrimento psíquico, opressão de sentimento, lá estará o psicoman. Com seus poderes interpretativos, é capaz de curar complexos, fortalecer egos prejudicados, desvendar o inconsciente com a velocidade de um raio. Não há depressão que resista ao seu superacolhimento, não há fobia que permaneça diante de seu superapoio. Apoiar, hein? Hold handling com a força de 1000 behavioristas. Psicoman, inimigo número 1 dos psicotrópicos, defensor dos egos fracos e dos ides oprimidos. Então, assim que o nosso... Hoje ele é nosso colega, mas era assim que ele nos via quando ele estava no 5º ano. Um pouquinho. Bom, então, isso aqui é uma pesquisa. Eu vou mostrar mais uma para vocês. Esta aqui é uma pesquisa que está sendo apresentada aqui sob forma de pôster, por uma doutoranda, Natália Assis, por uma mestranda, Vanessa, e eu, claro. Então, aqui, olha, é um estudo, uma adolescente que sofre. Vocês veem a menina lá, loirinha, no banco do jardim, ouvindo uma musiquinha, e aqui vocês vejam que o dia normal na vida de Ana é com um pequeno vazio dentro de si, sem vontade de conversar. Ela prefere deixar tudo de lado e ir para o banco, ouvir músicas e pensar na vida, e ela quer tirar esse vazio de dentro de si. Não é? Bom, aqui é uma pesquisa de doutorado sobre o imaginário de enfermeiras obstétricas acerca de mulheres que perderam seus bebês. Não é? Então, igualdade de sentimento
ela vai dizer aqui que ela vai contar um caso. Esse caso me marcou, porque foi a primeira vez que vi um homem tão triste, tanto quanto a gestante, pela morte do bebê. Geralmente a mulher sofre mais, mas nesse caso estavam sofrendo muito e igualmente. Me marcou pela igualdade de sentimentos, sabe? Então, vocês veem o poder de expressão subjetiva que a gente consegue com o uso do procedimento de desenho de histórias com o tema. Esse aqui é o último que eu vou mostrar para vocês. Ele corresponde a uma inovação que nós acabamos introduzindo em função de interesses de pesquisa, quando nós, além de pedirmos um adolescente dos dias de hoje, nós acabamos pedindo uma segunda produção em que a gente solicita para a pessoa imaginar esse adolescente dos dias de hoje daqui 10 anos. Então, veja, essa aqui é a adolescente dos dias de hoje. 7 de 10, uma menina que gosta de sair, vai à balada, dança muito, na saída da balada é atropelada e vai ao hospital gravemente ferida. Isso aconteceu de verdade, né? Era um grupo de uma ONG e uma das participantes do grupo sofre, né? Ela fica 2 meses em coma até que os médicos decidem que não dá mais e desligam os aparelhos, então ela morre. 2 dias depois, ela volta e assombra o médico até hoje. É um grupo que estava em profundo sofrimento. E é interessante que a gente ri, que é uma situação trágica, mas contratransferencialmente evoca uma coisa do riso. Vejam o que vem a seguir essa pessoa daqui 10 anos. Deixa eu explicar para vocês. Isso foi aplicado coletivamente. Se a pesquisadora tivesse numa situação individual, a partir do momento que o personagem do desenho morreu, ela não ia pedir daqui 10 anos, né? Mas nem todos, era um grupo. Esta desenhou isso, os outros desenharam outros adolescentes, enfim. Nesta ficaria inapropriado. Mas a menina, ao invés de dizer, a pessoa que fez o desenho, em vez de dizer, não vou fazer o segundo, que seria uma opção, ela faz o segundo. Não dá para ver, mas está cheio de figuras humanas, tá certo? Criança rindo em cima do mudo, só carinhas, etc. E vejam a produção das histórias, que é como o Walter falou, não é? Quer dizer, na verdade, a pessoa faz o desenho, ela se expressa e ela continua um trabalho que ela está fazendo para poder imaginar a próxima história, e ela diz, a mulher teve 27 filhos, 4 são gêmeas, 2 emos, 8 crianças, 3 adolescentes, uma filha grávida, 3 bebês, 5 bagunceiros. Ela mora numa minúscula casa. Para mim, eu vou dizer para vocês, para mim é chocante, porque a primeira vez que eu ouvi isto, eu associei a minúscula casa ao túmulo. Então, na verdade, quer dizer, o que tudo que é gerado a partir daquele atropelamento absolutamente absurdo, porque vocês imaginam, adolescentes, a gente sabe que nos índices, mas há mortes na adolescência, acidentais, etc., mas, sem dúvida, que a morte na adolescência é alguma coisa da ordem do inaceitável, não é? Então, eu optei, em termos de rapidez, nós não vamos nos deter em comentários sobre esses desenhos, mas eu queria primeiro já mostrar por que eu sou apaixonada pelo desenho história com tema. Alguns de vocês podem discordar, mas eu espero ter convencido vocês, porque esses são 4 apenas, e é uma riqueza muito grande. E não é que eu escolhi os melhores, porque é muito difícil escolher, dada a força expressiva que esse material traz consigo. Bom, eu quero contar para vocês que como é que eu cheguei a essas pesquisas. Eu acho que isso pode ser útil para quem está fazendo pesquisa sobre imaginários hoje. Eu cheguei a essa situação, a essa produção, a partir de uma preocupação com as condições de vida concretas do paciente psiquiátrico. E aqui eu quero fazer um esclarecimento, inclusive para o Walter, para dizer o seguinte, eu vou usar muito a palavra concreto,
mas num sentido diferente, porque nós aqui na Ser e Fazer, no outro grupo lá de Campinas, que eu também sou co-líder, junto com a professora Vera Cury, nós falamos do concreto, mas o concreto ele tem que abarcar o modo de ser humano. Concreto, nós vamos falar em material, em materialidade, num sentido não materialista. Material que vem de mater, de mãe, de terra, né? Mas que, quando nós habitamos a terra de um jeito não materialista, mas usufruindo e contribuindo para a sua materialidade, nós nos aproximamos daquilo que o Walter chama do não sensorial, do imaterial do Walter. O que acontecem essas questões terminológicas, porque, e aí o Walter tem toda a razão, cada vez fica mais difícil nomear. Vocês sabem que, na semana passada, na sinagoga, se lê um pedaço da Bíblia, que é muito interessante, que é quando Jacó luta com o anjo. Vocês lembram dessa passagem? E aí ele luta a noite inteira, aquele negócio assim terrível, ele vence o anjo. E aí ele fala para o anjo, você me abençoa? O anjo abençoa. Depois ele fala assim, não, antes de ir embora, me diga o seu nome. E o anjo responde, por que você quer saber meu nome? E Jacó diz, tchau, né? Acabou. Eu pergunto para vocês, qual é o nome do anjo? O nome do anjo é simples. Por que você quer saber meu nome? Ou seja, a nossa obsessão com o nome das coisas, com os substantivos, nós temos que lembrar, como o Walter diz, as coisas apontam. Mas nós somos pobres. Nossas palavras, elas fazem confusão, elas criam confusão, elas não conseguem sempre trazer o que a gente, daquilo pouco que a gente percebe, a gente quer dizer. Então, por isso, tem essas confusões terminológicas. Quando eu falar aqui de concreto, é o concreto humano, não é o ser humano materialista, vocês entendem? Depois, vocês, é só para dar um esclarecimento. Então, vejam, nós estávamos preocupados com o paciente psiquiátrico, no bojo de um momento em que se dava os primeiros passos rumo à reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, e começamos a fazer pesquisas ligadas à detecção dos motivos afetivo-emocionais do preconceito contra o paciente psiquiátrico. Muitas pessoas fora dos ambientes psi achavam uma loucura a gente pensar em não mandar o doido para o hospício. Era isso. Bom, a gente trabalhava com um conceito descritivo de concepções etiológicas. Acabamos nos aproximando do movimento das representações sociais. Por quê? Porque a gente precisa ter grupos para trocar. Mas nunca entramos de vez no grupo das representações sociais, porque nós estávamos interessados na representação social em termos psicanalíticos, em psicanálise de representações sociais. Eu cheguei a ter uma supervisão com o Moscovici. Quando eu tive uma supervisão com o Moscovici, ele falou assim para a gente, eu e Maria Cristina Lousada Machado, ele disse assim, é ótimo trabalhar com representação, mas tem que ser representação em termos estritamente freudianos. E até ele confessou para a gente uma coisa interessante, porque o primeiro livro dele, que foi uma tese de doutorado, como a do Walter, que gerou o movimento das representações sociais, era a psicanálise, sua imagem e seu público. Então, ele tinha uma relação externa com a psicanálise. O que as pessoas pensam da psicanálise? Ele disse isso, mas, para vocês terem uma ideia, a verdade é que eu frequentei durante um tempo, junto com um grupo inglês, kleiniano, que também tinha interesse em psicanálise e representações sociais, mas Klein já era muito. Então, nós vimos que os interesses deles, eles iam mais pensando a representação de um ponto de vista mais cognitivista, como um pensamento. Bom,
Mas, nesta época mesmo, apesar de pouco acolhida, no sentido... Não, eu não estou falando de acolhimento no sentido de social, estou falando de acolhimento no sentido de uma compreensão do que a gente tinha para levar lá. Então, a gente, como estava trabalhando com representação social, definimos representação como conduta, no sentido blecheriano do termo, no âmbito da psicanálise concreta. Aí percebemos que os procedimentos projetivos poderiam ser um caminho fecundo. Nesta época, conhecemos o procedimento de histórias, de desenhos de histórias, e passei a usar clinicamente. Me impressionou muito o procedimento de desenhos de histórias por tudo que o Walter fala, e eu diria para vocês o seguinte: porque o procedimento de desenhos de histórias ele se dá num campo absolutamente, claramente dialógico. O paradigma é intersubjetivo, é interhumano. Não é o paradigma sujeito-objeto que a gente vai ter nos testes. Eu sempre digo, meus alunos sabem, não é que eu acho que nunca a gente deva ter um paradigma sujeito-objeto. Se eu tiver um problema no joelho, eu quero ser, momentaneamente, olhar meu joelho como uma junta, se for me ajudar, estou dentro. Semana passada, eu levei uma picada de uma abelha, então, o que aconteceu? Meu marido extraiu o ferrão. Na hora de extrair o ferrão, eu não quero que veja qual é a minha angústia, tal. Quero objetividade. Ter um negócio penetrando numa superfície, tem que tirar fora, acabou. Então, o que a gente tem que saber é que o esquema sujeito-objeto, como diz o Blecher, é uma abstração que pode ser útil às vezes, e que outras vezes é absolutamente inútil, contraproducente e perigosa. Então, no caso do procedimento de desenhos de histórias, em nenhum momento você se engana da possibilidade de estar examinando um objeto passivo. Ele é muitíssimo parecido com o jogo winnicottiano do rabisco, com uma vantagem. O jogo winnicottiano do rabisco é maravilhoso. Eu tive a honra de orientar um trabalho de mestrado da Neisa Prochet, usando o jogo do rabisco. Ele é excelente, ele é surpreendente, mas exige muita desenvoltura clínica, tempo de experiência, né? Ele exige isso. E o procedimento de desenhos de histórias, se você tem uma pessoa estudiosa e sensível, mesmo que ela seja iniciante, ela consegue fazer um bom trabalho clínico e de pesquisa com o procedimento de desenhos de histórias. Para mim, isso é uma das coisas mais formidáveis, porque como eu estou até hoje envolvida com formação de psicólogos, tudo que não exige um longo percurso me parece sempre muito valioso. Bom, o procedimento de desenhos de histórias com tema, ele deriva diretamente do procedimento de desenhos de histórias com vistas a pesquisar, no início, representações sociais. Então, a gente sugere um tema, mas, de novo, eu repiso, na mesma linha do que o Walter disse, a gente sugere um tema, mas dentro de uma perspectiva de estar colocando em marcha um método psicanalítico. Então, na verdade, nós estamos buscando criar condições para a associação livre, né? Não estamos querendo uma coisa diferente, queremos acessar, entre aspas, esse sonhar que o sujeito pode ter sobre o tema. E vocês bem podem imaginar que, quando o tema tem muito a ver com a problemática do sujeito, nós vamos ter um tipo de posicionamento do participante, e se é uma coisa que não faz parte das preocupações primeiras, nós vamos ter outro tipo de posicionamento, mas sempre temos material interessante. Bom, então, houve uma ampliação no tipo de problema, porque eu trabalhava com desenho uma pessoa que sofre psiquicamente, um louco, um doente mental, e com vários grupos diferentes. Mas, depois, os próprios orientandos trouxeram seus interesses sobre outros grupos discriminados. Então, deficientes físicos, obesos, e tem também aqueles que a gente foi fazer estudo de imaginário e descobriu depois que eram discriminados. Por exemplo, pessoas adotadas. É impressionante como pessoas adotadas são tidas como mais problemáticas do que os outros, né?
E é uma coisa que a gente pode pensar que é da ordem de um certo tipo de preconceito. E o outro grande preconceito que a gente tem trabalhado, que é o preconceito contra adolescente. Para vocês terem uma ideia, né, a Natália, nós achamos um artigo que o sujeito está falando sobre preconceito de grupos e, no meio, ele fala que não sei o que tem dos aborrecentes. Ele não percebe que aborrecente, como uma piada velha e repetida, corresponde a uma coisa... Vai perguntar para um adolescente se é gostoso, ele já está sob suspeição de ter um problema porque ele é adolescente. É uma forma de etarismo, e a gente chega a isso. 5. A gente trabalhou com entrevistas, o procedimento de desenho de histórias com o tema pode ser trabalhado em entrevistas individuais e coletivas. Bom, eu vou passar aqui mais rapidamente. Eu quero dizer para vocês que é uma coisa importante, que, num dado momento, naquela insatisfação com o conceito de representação social, nós, influenciados pela professora Florence Juste de Prairie, que era orientanda do Castoriadis, ela forjou um conceito de imaginário coletivo. O Castoriadis articula psicanálise e pensamento dialético como o Blecher. Nós nos inspiramos para, à luz do Blecher, forjar o conceito de imaginário coletivo como conduta, no sentido blecheriano do termo. Se vocês estiverem interessados, isso aí vai estar bem explicado. E está sempre, buscamos sempre explicar isso muito bem nas estratégias metodológicas dos nossos estudos. Bem, então, o que eu quero dizer é o seguinte, aqui eu vou ter que falar um pouquinho. Com o procedimento de desenhos de histórias, o Walter estava falando aqui, isso é importante, viu, Leila? O Walter estava falando da questão da pesquisa qualitativa, e eu quero dizer para vocês, inclusive, para a gente pensar, nós estamos em luta. Nós estamos em luta para impor um modo de pesquisar compatível com os fenômenos humanos, que não podem ser objetivados, não podem ser coisificados. A luta continua, porque, na hora de conseguir bolsas, auxílios, etc., é claro que a outra perspectiva sempre tem mais chance de conseguir auxílios. De outro lado, eu digo para vocês, o que nós precisamos mesmo de auxílio é bolsas, porque o procedimento de desenhos históricos, o procedimento de desenhos histórias com tema, eles são muito baratos. Não é como você fazer um kit para lá fazer um teste de imunologia, né? É lápis e papel, né? Mas as bolsas nós precisamos. Eu quero dizer para vocês que a pesquisa qualitativa ela está cada vez mais forte, embora ela lute contra um gigante. Mas ela tem a vitalidade da música popular brasileira, do choro. Vocês sabem, a vitalidade do choro se chama síncopa, não é? A síncopa pode ser definida como aquela famosa frase do Terto. Como é que o Terto, perguntaram para o Terto como é que ele fez o gol, ele falou, eu fiz que fui e acabei num fundo. Isto é epistemologicamente importante. Ou seja, a gente acaba desenvolvendo muita criatividade, mas a gente tem que ter clareza que a gente quer impor um paradigma próprio, intersubjetivo, que a gente pode fazer concessões pontuais de algum estudo sujeito-objeto, muito pontual, mas sempre a serviço do estudo da intersubjetividade. Aqui, eu quero só dizer para vocês que, na perspectiva que nós trabalhamos, o inconsciente não é pensado como uma coisa que está dentro, mas como algo que nos contém. Então, vamos dizer assim, nós habitamos um inconsciente e um pedacinho dele está na gente, como um peixe num aquário. Não é? Tem água dentro do peixe, o peixe é feito de água e tem a água do aquário. E tem alguma coisa que é a estrutura peixe, que talvez tenha a ver com o ser, não é? Que é alguma coisa diferenciada de onde nós estamos. Mas não dá para falar disso agora. Bom, o que eu fiz aqui? Então, isso aqui já não precisa. Aqui eu fiz um levantamento, nós fizemos um levantamento, o Carlos trabalhou bastante nisso, só das nossas pesquisas. Então, nós temos aí artigos doutorados. Para vocês terem uma ideia, as teses de doutorado e as dissertações, elas correspondem mais ou menos a 1/3 do que eu tenho orientado.
Os artigos é menos, mas considerando que não é a minha única temática de trabalho, vocês veem que é bastante expressivo. O grupo da USP aqui, o grupo, juntando o grupo da USP e o grupo, meu grupo de Campinas. Então, não contando outras iniciativas. Aqui, os temas que têm sido trabalhados são vários, esse quadro vai estar na publicação. Aqui, o tipo de pessoas e participantes de pesquisa que nós temos abordado, também não precisa. Aqui, eu fiz assim, não é um levantamento exaustivo, mas de outros orientadores que fizeram uso do procedimento Desenhos e Histórias com Tema, usando esse título, Procedimento Desenhos e Histórias com Tema. Então, eu acho que está aqui com a gente, com certeza, está a Ivonise, a Marília está aí também, a professora Silvia Lezera, aqui que era professora titular do PST, a professora Eleonora, que foi ministra da Dilma, né, também fez ali na Unifesp. Então, eu fico orgulhosa porque, vejam, Unifesp, USP, Metodista, Unicamp e Unesp. Né, só para dar uma... Isso é importante porque significa que pessoas que têm capacidade de julgamento estão usando o procedimento. Não, eu sei, esse daqui é só... Então, aí era covardia, né? Então, aqui só para ver uma visão geral, já foi. Aqui eu acho que é o último, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte, o método psicanalítico, na nossa perspectiva bleheriana, o método psicanalítico ele é único. Ele não é único porque a gente quer que seja, ele é único porque ele tem sido único. Só que ele dá origem, quando ele é aplicado para a compreensão interpretativa de um material, ele pode dar origem a mais de um tipo de teorização, como o Greenberg e Mitchell coloca. Esses dois autores distinguem, é muito didático e interessante, o paradigma pulsional e o paradigma relacional. E, claro, que há autores que se posicionam entre os dois polos, de uma forma, vamos dizer assim, buscando uma certa acomodação entre o pulsional e o relacional. A psicologia concreta bleheriana, que é o desenvolvimento e a sistematização de uma ideia do Politzer, de George Politzer, de 1928, ela é um tipo de paradigma relacional que se diferencia dos outros pela consideração dos contextos macrosociais. Então, dentro de toda esta visão, dessa perspectiva, o procedimento de desenhos e histórias com tema, que não foi inicialmente pensado nessa perspectiva, pelo seu aspecto intersubjetivo e rabiscante, ele é o procedimento que acaba sendo de eleição. Por quê? A gente já fez com outros mediadores, dramatizações, sei lá, fotografias, tal, mas ele tem essa capacidade de permitir uma concretização absolutamente coerente com esta visão, não tendo sido pensado dessa forma. Isso dá para a gente uma ideia do poder heurístico, da plasticidade, do valor do procedimento de desenhos e histórias, que, vejam bem, quando eu afunilo para o tema, a gente poderia ter pensado, e me passou pela cabeça, será que vai dar certo? Eu já estava convencida, né, Walter, que na clínica funcionava, mas será que vai dar certo? Eu estou dizendo para vocês que eu tenho assim, uma convicção muito firme de que raramente a gente tem uma ideia tão feliz quanto o Walter teve. Alguém falou aí de fulgurância, né? Eu acho que é bonito pensar. Foi um momento assim de concepção de uma nova ideia, que vejam que coisa interessante, aparentemente tão simples, tão fácil das pessoas toparem fazer um desenho. Eu não sei desenhar. Não, mas não é como desenhista que eu estou pedindo. Faz aí alguma... De repente, é como se fosse um veículo que transporta a pessoa para paisagens do seu próprio modo de ser, que nem ela suspeitava antes de começar o desenho. Então, eu paro aqui para ser correta com o horário.
Isso daqui não precisa. Vai, depois a gente... aqui são as referências. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, Tânia. Então, dando continuidade, né, eu vou agora, então, já apresentei, né, mas então anunciar a fala da professora Valéria Barbieri, o procedimento de desenhos e histórias no psicodiagnóstico interventivo da tendência antissocial do adulto. Obrigada, Valéria. Obrigada, Leila. E pode vir aqui? Acho que não. Bom dia a todos. É uma alegria quase inenarrável estar aqui hoje com pessoas que foram tão importantes e que são ainda tão importantes na minha vida profissional. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Barbieri e um dos meus focos aí principais de interesse de estudo é o psicodiagnóstico interventivo, que é um procedimento em que nós integramos a avaliação psicológica ou psicodiagnóstico com a intervenção. E o que eu queria começar dizendo, né, falando um pouco do meu tributo para as pessoas que estão aqui, que foram meus professores e que foram também os grandes responsáveis pelo início, né, do meu interesse nesse tema e que hoje também me ajudam a avançar. Eu comecei fazendo a minha pós-graduação aqui no Instituto de Psicologia, com um trabalho mais próximo da psicometria. Eu, quando conheci o professor Walter Trinca, que foi, né, meu professor aqui, e a professora Ivonise e, mais para frente, a professora Tânia Weisberg, que foram muito importantes nessa mudança de rumo que eu fiz na minha vida acadêmica, né, e que hoje prossegue. Bom, não vou tentar me estender muito, eu trouxe, na verdade, um caso hoje, né, para exemplificar para vocês de uma aplicação, que eu não posso dizer que é nova, porque eu conheci outros colegas que estão trabalhando nisso também, mas principalmente em função aí do quadro, né, com que eu trabalhei. Então, a ideia hoje é ver trazer um pouquinho o exemplo para vocês da aplicação do uso, né, do procedimento de desenhos de história no psicodiagnóstico interventivo da tendência antissocial do adulto. E a gente tem poucos trabalhos a respeito disso. Bom, eu vou pular algumas coisas para a gente poder se centrar no caso, tá? Então, essa primeira parte acho que dispensa apresentações, né? Que é simplesmente a questão aí da apresentação do procedimento de desenhos de história, que o professor Walter Trinca já retomou bastante na fala dele, em relação aí aos objetivos, né? Que ele nasce com os objetivos de oferecer informações complementares para o psicodiagnóstico, mas, muito rapidamente, ele extrapola, né, tudo isso, esse objetivo inicial, e aí sofre uma série de expansões, né? Então, hoje ele é utilizado das mais variadas maneiras, uma das mais recentes no psicodiagnóstico interventivo, né? Bom, eu vou, então, começar a falar um pouco, né? Uma das grandes influências que eu tive também para começar a trabalhar no psicodiagnóstico interventivo foi a partir do conceito do psicodiagnóstico compreensivo, que foi proposto pelo Dr. Walter Trinca, e que eu considero, né, do meu ponto de vista, que o psicodiagnóstico interventivo, na verdade, ele vem como uma decorrência do psicodiagnóstico compreensivo. Então, eu considero que ele é um certo herdeiro do psicodiagnóstico compreensivo, mas não seu substituto, um herdeiro. Bom, em termos aí de fundamentação teórica, né, a professora Tânia Elo Weisberg trabalhou bastante com essa questão que fundamenta os meus trabalhos, que foi a comparação, né, a analogia entre os procedimentos projetivos e as brincadeiras de faz de conta. Então, ela considerou aí que os procedimentos projetivos eles são, então, essa forma de diálogo lúdico em que o profissional propõe uma pergunta, né, para o paciente de uma forma cifrada, por meio de uma instrução ou de uma diretriz, mas sabendo que, na verdade, ele vai ter uma resposta que vai muito além daquilo que ele perguntou, e a pessoa também responde sabendo que a resposta que ela oferece vai muito além do conteúdo manifesto.
Então, se faz de conta que se pergunta alguma coisa quando se quer saber outra, e faz-se de conta que se responde algo quando está se respondendo outra coisa. Então, ela foi também uma das primeiras pessoas que fez essa aproximação, né, de que a situação projetiva acionaria a área das experiências transicionais do paciente e do psicólogo, que é o lugar onde acontece a psicoterapia. Então, partir um pouco desse ponto de vista, né? Então, nós temos aí uma semelhança, né, uma das semelhanças entre a situação de aplicação de procedimentos projetivos e a psicoterapia. Então, por que não aproveitar a própria situação de psicodiagnóstico com esse potencial terapêutico que ela tem? Aqui são outros fundamentos também, né? Além dessa aproximação dos procedimentos projetivos e da psicoterapia em termos desse diálogo lúdico, que os dois propõem esse diálogo lúdico, também, né, os meus fundamentos eles vão partir, né, porque como esses procedimentos eles solicitam associação livre, né, que considerar que essa associação livre presente nessas duas atividades, a pessoa se dirige para setores em que a personalidade é mais sensível. E isso eu já retomo também, né, da obra aí do professor Walter Trinca. Então, por que não aproveitar isso? E nós sabemos também que as entrevistas iniciais, num psicodiagnóstico, numa psicoterapia, elas oferecem para a gente uma expressão condensada dos focos nodais, ou agora hoje, né, dos sistemas dominantes da personalidade, que estão subjacentes, né, ao sofrimento emocional. Então, a situação, né, a partir de todos esses fundamentos do ponto de vista teórico, nós propusemos aí que a situação diagnóstica e de aplicação do procedimento de desenhos e histórias, que ela poderia ser aproveitada para proporcionar benefícios terapêuticos ao paciente. Eu descrevo isso com um pouco mais de detalhes no texto, eu não quero me estender aqui por conta do tempo, mas lá está mais explicado. Então, com isso, isso levantou aí os nossos interesses em investigar as potencialidades terapêuticas do procedimento de desenhos e história. A primeira pessoa que fez isso, né, foi a Miralian, que utilizou o procedimento na psicoterapia breve de adultos, concluindo que ele favorece o contato das pessoas com os conflitos principais e mobiliza rumo à elaboração dele. Depois nós temos Borges, que utilizou o procedimento na psicoterapia da Díade, mãe criança, de uma forma adaptada, onde ela pedia desenhos para os dois, e depois os dois conversavam a respeito do desenho. E a professora Ana Maria Trinca, que utilizou o procedimento de desenhos e história na psicoterapia breve de crianças em situação pré-cirúrgica. Esses trabalhos todos aí chegaram à conclusão que o DL revigora o relacionamento entre psicólogo e paciente, abrindo um canal de comunicação que se baseia, né, nessa comunicação lúdica. E, a partir disso, ele promove uma expressão do paciente, ele muda a relação que se estabelece entre profissional e paciente, e, portanto, a partir daí, se a gente aproveita essa situação terapeuticamente, nós temos a chance, né, de auxiliar a pessoa a empreender mudanças nesses focos nodais, nos focos que estão subjacentes ao sofrimento emocional. Eu queria citar também os trabalhos, né, da Miriam Tachibana e da professora Elo Weisberg, nesse sentido, né, da utilização do DE nesse enfoque interventivo, com adolescentes grávidas, e algo que é importante, que elas chamaram a atenção, a partir do momento que você quer incluir intervenções na aplicação do procedimento, do respeito ao ritmo do paciente, né? Isso que a gente vai ver que é fundamental. Quando esse ritmo ele é respeitado, a gente vê que o DE promove mudanças aí promove experiências mutativas, né, de contato das pessoas, né, dos participantes com os seus sentimentos. E, como a professora Leila citou também, ela também tem 2 trabalhos aí, dos vários, né, que eu selecionei, que ela inovou no sentido do uso grupal do procedimento de desenhos história, de desenhos da família com histórias, né, tanto em crianças abrigadas como também em famílias, né, concluindo que eles permitem a expressão de pensamentos e sentimentos e favorecem as experiências mutativas. Bom, com base em tudo isso, eu retomei o trabalho que eu
desenvolvi no meu doutorado, que foi sobre psicodiagnóstico interventivo, mas, na época, eu utilizei procedimentos mais estruturados, como o HTP e o CAT, e eu verifiquei que eu trabalhei com crianças com tendência antissocial, e que aquelas que que conseguiam aproveitar mais desse tipo de situação eram aquelas que tinham uma integridade maior em termos estruturais. E uma das minhas hipóteses era, se eu utilizasse um procedimento que fosse mais respeitoso ao que a pessoa quer expressar, sem propor um estímulo mais estruturado, como, né, acontece no CAT, por exemplo, e mais respeitoso ao ritmo, se eu não poderia obter mais pessoas, né, com uma condição de integridade estrutural não tão boa, se não poderia ser mais proveitoso para essas pessoas. Foi aí que o procedimento de desenhos de história ele aparece, né, como uma dessas possibilidades. Então, hoje aqui, o que eu queria era ilustrar o uso do procedimento no psicodiagnóstico interventivo, mas não numa criança com tendência antissocial, mas no pai de uma criança, né, com tendência antissocial, e ele próprio também com características muito flagrantes e muito definidas, né, desse sofrimento. Eu o chamei de Marcelo. Ele tem 31 anos, casado com a Lívia, né, de 29, e ele tem 2 filhos, né, o Cauã, de 9, e o João, de 4, e buscou atendimento para o filho mais velho por conta daquelas queixas ali, de desobediência, agressividade e comportamento desafiador. Só para situar vocês um pouco na história, ele usava muito de punições físicas com o filho mais velho, e a própria esposa relatou que ela era frequentemente vítima de violência doméstica, né, por parte dele. E eles disseram aí que o Marcelo estava se tornando cada vez mais intolerante ao comportamento do filho, principalmente em função de uma doença que ele apresentava, que era uma insuficiência renal. Na época, ele estava fazendo hemodiálise, mas era uma insuficiência que decorreu de uma hipertensão, que ele foi diagnosticado e não tratou. Né? E a própria hemodiálise ela foi seguida de uma forma muito errática e chegou num ponto que ela não era mais suficiente, que ele ia ser obrigado a fazer um transplante e que ele se recusava a fazer. O que ele argumentava era uma família evangélica, era que Deus iria curá-lo. Ele teve uma história de vida muito sofrida. Ele passou muita necessidade, né? A mãe saía de casa para se prostituir, deixava os filhos à própria sorte. Então, muitas vezes, eles não tinham que comer dentro de casa, precisava sair para pedir para os outros, né, algo para comer. E o próprio Marcelo conta que ele, na idade do filho, né, na mesma idade do filho, que ele cometia furtos, mas que isso acontecia porque ele não tinha ninguém que o amasse de verdade. Ao contrário do filho, que ele ama o filho, né, e ele quer o melhor para o filho. Ele era usuário de maconha e cocaína na juventude e na vida adulta. Esse uso diminuiu muito quando ele conheceu a atual esposa. E ele foi bem relutante em iniciar um relacionamento com ela. A iniciativa partiu mais dela, mas porque ele tinha medo de se envolver com ela e de ser abandonado. Mas aconteceu que os dois se casaram. Né? A esposa o descreveu como fechado e irritável, falando que aí precisava tomar muito cuidado com o que se dizia a ele. E ele tem várias histórias aí de mortes violentas, né, na família. O pai por infarto, mas ele perdeu um irmão de AIDS e 2 assassinados por traficantes de drogas. Bom, nesse caso aqui eu atendi a criança, e quando eu atendo a criança eu faço esse trabalho com os pais, por isso que eu tenho... Né, o caso que eu vou mostrar dos pais, porque o trabalho com a família sempre foi também uma das minhas prioridades, nesses casos do psicodiagnóstico interventivo. Então, vou mostrar para vocês um recorte, né, do que foi esse trabalho. Bom, essa é a primeira unidade de produção dele. A história: acampar numa cachoeira, armar uma barraca, fazer fogão a lenha. Na hora do almoço, cozinhar, fazer um arroz com carne seca, salada de alface com limão, com bastante cebola. Comer bastante com feijão tropeiro, descansar numa rede até a noite.
ele tosse, no outro dia fazer tudo de novo. Aí, no inquérito, ele diz, né, que essa comida que ele descreveu que ele mais gosta, mas que ele não pode mais comer por conta da doença dele. E aí ele associa com um episódio que o filho passou mal na escola, vomitou, e a professora o obrigou a limpar a sujeira. E ele, então, foi na escola, discutiu com a diretora, ameaçou de denunciar a diretora para a Secretaria de Educação, e no dia seguinte ele ficou sabendo que a diretora foi à polícia, né, e prestou queixa contra ele, dizendo que ele a havia ameaçado. Título: Cachoeira de Furnas. Aqui eu coloquei algumas interpretações, né? Então tem uma aceitação da tarefa, né, mostrando aí que existe uma esperança de um contato criativo com o mundo, e esse anseio por um holding gratificante, mas que acaba sendo inviabilizado por conta de um ambiente que é insensível, né? E algo que ele busca num sentido de que seria bom, subitamente vai se transformar em algo danoso, né? Em algo que faz mal. Então vem uma frustração, é importante por não ter a necessidade atendida, e a outra pessoa que poderia ajudá-lo, ao invés de ajudar, culpabiliza, pune, e se ele busca se proteger ou proteger o outro, qualquer tentativa nesse sentido só piora as coisas. Tá. Essa é a segunda unidade de produção. Eu trouxe só 3 unidades, tá? Para a gente ver. Bom, a história: uma casa abandonada no meio da estrada, o povo muda para a cidade e abandona a casa. Não tinha ninguém dentro dela. O povo foi morar na cidade para poder arrumar serviço para se manter, que estava passando muita dificuldade e não estava podendo sobreviver. Antes trocava galinha por feijão, arroz, e agora ninguém mais troca. Aí eu pergunto o que vai acontecer na casa. Ele diz que a casa vai acabar. Uns quebra as paredes, outros vêm, rouba os telhados. Outros levam a porta até acabar com tudo. Aí eu aponto que tem uma cerca, e ele fala: isso é quando morava gente. E eu pergunto se a cerca não é capaz de proteger a casa. Ele: isso aí não protege nada, não. Título: A Casa Velha Abandonada. Então, ele vai mostrar, né, continuando a temática anterior, o impacto da decepção no self, e um sentimento aí de desamparo pela perda de uma experiência boa que foi interrompida pela falta de recursos. Essa perda ocorreu num momento que ele ainda não havia adquirido autonomia e nem consolidado as defesas, o que levou aí a uma dificuldade de integração das pulsões no self. Daí vem esse sentimento de vazio, solidão e fragilidade, o meio sendo visto principalmente como um predador. Essa é a 4ª unidade de produção, onde ele vai dizer, né, olha, eu ia fazer a casa de um jeito, depois não deu certo. Uma igual eu e a Lívia queria ter. Eu tinha que fazer mais para baixo, com o muro e o telhado. É uma casa que nós achamos bonita. Quando eu aposentar e sair o meu seguro, nós temos vontade de comprar. Tem 3 quartos, uma sala grande, cozinha, uma antena para assistir televisão, quintal para os meninos brincarem, lavar bicicleta e jogar bola. É o que eu queria, morando numa casa boa assim, e não ficar pagando aluguel para ninguém. Título: A Casa do Marcelo e da Lívia. A interpretação, né, vem aí o sonho de encontrar um lugar no mundo, que ele pode ter uma apropriação pessoal para si, mas que é inviabilizado pela deficiência do holding recebido. Então, com isso, ele também não consegue oferecer um holding para os filhos. Aí ele precisa se contentar com uma apropriação do mundo, que é uma apropriação incompleta, que é a questão do aluguel. Mas surge aí com a história do seguro o desejo e a esperança de se afirmar no mundo de uma maneira autêntica. Bom, eu fiz toda a aplicação do procedimento numa sessão e eu esperei, né, terminar toda a aplicação para fazer a sessão interventiva depois, porque eu queria ver como que ele conseguiria evoluir, né, a partir do que ele se expressava. Bom, aí na sessão interventiva, eu vou pegar só alguns aspectos, né? Nós começamos a sessão, ele falando que quer voltar a trabalhar, que estava tentando tirar a habilitação de moto, né? Ele não está trabalhando por conta da doença, tá, pessoal? Você esqueci de falar lá na frente. E aí ele me disse que está muito preocupado, que ele tinha vontade de ir embora, de largar tudo para trás. E eu faço um primeiro apontamento, né? Aproveito a fala dele, mostro, né, a primeira unidade de produção da Cachoeira, falando que ali ele demonstrou esse desejo,
mas que ele não queria ir embora sozinho, porque ele queria estar nessa cachoeira com a família toda. E que ele falava ali também dos limites impostos pela doença, que ele não podia comer, né, aquilo que ele gostava. E aí ele, né, a partir da minha fala dos limites, ele me disse que ele nunca teve limite para nada. E, no momento, quando ele começou a ter uma vida mais regrada, ele ficou doente. Né, isso mostrando o inconformismo. Aí eu falo, né, que ele também mostrou alternativas, né, para voltar a trabalhar, que o transplante também era uma alternativa para a doença dele, e aí ele volta a recusar, né, falando que quer que Deus o cure, e nós temos aí toda uma conversa, qual que é a parte dele, da medicina, e da onde que fica a religião. Aí eu mostro a segunda unidade, que é a da casa abandonada, e falo que ali ele comunicou angústias muito profundas, o abandono e a exposição. E aí ele começa a chorar copiosamente, né, e me conta de todo o sofrimento dele, de todo o abandono que ele sofreu, né, que a mãe deixava todo mundo sozinho. Né. E eu, então, enfatizo, né, que, apesar do pouco que ele recebeu, tudo que ele conseguiu fazer a respeito daquilo. Né. Ele tinha um pai que o humilhava muito, que dizia que ele nunca ia ser capaz de conseguir nada na vida, né, e que ele conseguiu. Então, eu enfatizo um pouco isso. Falo, né, que ele era muito determinado a ser independente, mas que ele ainda se sentia sozinho e que precisava de uma segunda chance para poder viver uma relação de dependência e de confiança com alguém. Recomendo a psicoterapia. Ele nada fala, mas ele parece bastante mobilizado. Aí, na quarta UP, que é a da casa, né, que ele quer comprar, eu aponto o desejo de mudança e a necessidade de ajuda que ele tem para isso. E ele me fala que ele não está habituado a depender de ninguém. Né? Então, eu digo para ele que ele merecia ter essa chance de poder ser ajudado por alguém. Reitero a recomendação da psicoterapia e aí ele aceita. A última UP, né, é mais um fechamento, ele desenha um condomínio de luxo, né? Ele fala que ali é o futuro, que ele quer, mas não tem nada de algo megalomaníaco, né, que ele vai buscando ali. Tanto que ele fala, olha, né, que é o condomínio de luxo, mas eu sei que isso daqui não é para mim. Bom, aí, no final, né, dessa conversa, ele fala espontaneamente que as dificuldades que o filho tem, né, então, se baseiam nas dificuldades dele próprio. Bom, só para fechar. Terminou meu tempo, Cláudia? Bem rapidamente, então, a gente vê aqui, né, que o procedimento na abordagem diagnóstica, ele vai revelar, não os focos nodais da personalidade para o psicólogo, né, mas na abordagem psicodiagnóstica interventiva, ele nos mostra isso também para o paciente. E aqui um pouco, né, depois vocês vão ver, podem ver com mais detalhes lá no texto, eu trabalho um pouco como foi importante esperar, né, essa expressão espontânea, por meio de um procedimento menos estruturado, para que o paciente ele pudesse se apropriar das intervenções que eu fazia. Então, se a gente faz uma intervenção, mas que é baseada em algo que o paciente produziu, né, que é algo próprio do que ele produziu, e respeitando o ritmo, que a gente tem muito mais chance, né, dele conseguir compreender e entender isso, sem que isso pareça uma evasão ou uma imposição. Bom, e finalizando, né, que nesse caso, quando a gente vai fazer uma interpretação, pensando na questão aí do faz de conta, que a gente não está simplesmente transformando uma linguagem, né, de um processo primário para de um processo secundário. A gente faz isso também, mas o que é mais importante é que a gente também legitima uma linguagem, que é uma linguagem, né, desse processo primário, e com isso a gente consegue reinserir a pessoa no mundo humano, sabendo que mesmo, né, por conta disso, mesmo com as dificuldades, essa pessoa é capaz de estar reinserida ali no mundo. Que, para o caso da tendência antissocial, é isso que a gente precisa nesse tipo de atendimento, né? Que é transformar o que foi considerado lá antissocial e trazer de volta ao social, né, ao mundo humano. Tá? Então, a gente trabalha aí, né, que eu considero o psicólogo como um tradutor, aqui no caso, por conta dessas linguagens, e ele é, sobretudo, um tradutor do paciente para si mesmo. Tá? Então, a partir de um encontro genuíno, que é proporcionado aí, que foi proporcionado pelo procedimento, né,
ele acaba conduzindo a pessoa à descoberta de si mesma, a integração da personalidade, a consolidação do self, como também foi verificado aí nos estudos da Meralian e da professora Ana Maria Trinca. Portanto, a gente teve aí nossas hipóteses, né, sustentadas de que um procedimento menos estruturado, mais respeitoso aos ritmos e às condições do paciente, estende os efeitos do psicodiagnóstico interventivo a pessoas com organizações de personalidades outras que as neuróticas. Nesse caso, eu não me estendi, mas o diagnóstico foi de uma organização limítrofe, mas muito próxima da psicótica. Okay? Bom, a gente também não faz milagre, só para fechar, né? Então, num caso grave desse, o psicodiagnóstico interventivo ele não foi suficiente para um desenlace, né? Mas ele conseguiu mobilizar essa pessoa e interromper um processo que ela estava seguindo, que era um processo altamente destrutivo. Então, acho que para quem estava se negando a fazer um transplante renal, aceitar uma indicação de uma psicoterapia, eu acho que foi muito, né? Ok? Ok? E só. Né? Acho que aqui a gente pode... Ok? Obrigada. Muito obrigada, Valéria. Então, vamos dando continuidade. Então, eu vou chamar a professora Thamis Valéria Borges. Ela vai falar sobre a criança e os mundos, caminhando e contando. Imaginários coletivos de famílias desenraizadas sobre autismo. Como é que funciona isso aqui, Leila? Não precisa sentar, não quero ir lá. Tá bom assim? Tá perfeito? Ou põe aqui? Tá bom assim? Aqui embaixo? Lá? Não, na pose. Pronto? E aqui não? Onde? Agora, para andar, pode ser aqui. Ou aqui? Ou aqui. Entra. Não entra? Bom, gente, isso é uma questão de tecnologia. Eu queria agradecer o convite da professora Tânia Weisberger, da professora Leila, e agradecer ao professor Walter Trinca por tudo que ele nos ensinou. Graças a ele, eu estou aqui hoje, né? Na verdade, muitos anos atrás, eu trabalhava na USP, eu vivia na USP, eu praticamente vivia na USP, e, na época, desenvolvi um projeto de pesquisa utilizando desenhos e histórias na dia de mãe e criança, mães desenraizadas. Depois eu me desenraizei e fui morar em um outro país, um país muito pequenininho, que chama-se Luxemburgo, e achei muito pequeno, fui para Paris e trabalho com a equipe do professor Mario Rosmorro em termos da etnopsicanálise da clínica transcultural, trabalhando com famílias imigrantes e, por que não, famílias desenraizadas. Quando eu penso em desenraizamento, eu penso também no meu país, tantas famílias desenraizadas que vêm do interior, vivem em São Paulo ou que vão para outros lugares e que praticamente se sentem um pouco isoladas. Bom, então, eu vou apresentar hoje para vocês uma pesquisa sobre o imaginário coletivo de pais de crianças autistas sobre o autismo. Porque um pouco de história. Eu trabalho num serviço de psiquiatria infantil, trabalho com famílias de crianças autistas. Então, durante muito tempo, eu fiquei pensando o que essas famílias podem... qual é a história que elas têm para contar sobre o problema das crianças. Mas, antes disso, na minha bagagem, quando eu viajei, eu levei muitas coisas que eu aprendi aqui na USP, que eu aprendi na Universidade Federal de Uberlândia, que eu também sou uma desenraizada, vim de Minas para São Paulo, e saí de São Paulo e fui para outro canto, outro continente. E nessa valise, nessa bagagem, eu levei o procedimento de desenhos e histórias e levei todo o pensamento de investigação e de pesquisa da professora Tânia. E levei também, com muito carinho,
pensamento de Winnicott e a psicanálise de grupo. Dá para ir? Então, em termos do contexto migratório, vamos pensar a questão do envelope cultural quando ele é afetado. O meu ficou um pouquinho afetado, mas ainda bem que eu tinha algumas coisas na minha bagagem. Então, acontece a ruptura com o país de origem, a perda da contenção do contexto cultural e as alterações no funcionamento psíquico. Então, o deslocamento entre o quadro cultural externo e uma estrutura cultural interna. O funcionamento mental ele é mais vulnerável e acontece uma reviravolta na maneira de compreender o mundo. Gente, não é porque você imigra, ou que você vai embora, ou que você é um desenraizado, que é uma questão patológica. Não vamos patologizar todas as coisas. Eu estou falando em situações que, às vezes, a estrutura da família, o meio ambiente já não é tão favorável e que é como se diz, um surplus, uma coisa a mais, né? Uma coisa que desencadeou um processo de sofrimento. Então, no contexto psicossocial da migração e do desenraizamento, existe um risco de turbulência psicológica, familiar, social e econômica. Tem a vulnerabilidade. Então, na vulnerabilidade, tem os elementos, os sintomas somáticos e psicossomáticos também. E acontece, né? O preconceito. Quem falou aborrecente? A Tânia falou. Opa, você está bem? Espera aí. Tudo bem? Então, não é melhor alguém acompanhá-la? Bom, o preconceito e discriminação, necessidade de uma intervenção preventiva, um acompanhamento socioeducacional e terapêutico. É aí que nós entramos, né? Nesses termos da vulnerabilidade. Eu só estou dando uma geral para vocês no contexto migratório e de desenraizamento. Então, a abordagem com a qual eu trabalho é uma abordagem transcultural, vem da clínica transcultural, do pensamento de Georges Devreux. Marie-Rose Moreau adaptou um pouco a este pensamento, onde o ponto básico é a universalidade psíquica, a complementariedade, que não exclui nenhum método, nenhuma teoria válida, a multidisciplinaridade, independente e não simultânea. O que é isso, gente? É pegar um pouco de cada pensamento, de cada teoria, e vamos tentar fazer aquele mexidinho, né? Que fique gostoso depois para ser apreciado em termos científicos e em termos clínicos. Funciona? Funciona. Funciona porque já faz 25 anos, 22 anos que eu trabalho com isso. E, neste caso, a antropologia, a psicanálise, a etnologia, a psiquiatria. Só para vocês terem uma ideia do que está se passando no mundo. Tá? E não vamos descartar o que se passa na América Latina, dos fluxos migratórios na América Latina. O pessoal que trabalha nas comunidades de base devem saber que em alguns locais, como perto da Ana Rosa, onde tem pessoas vindo do Haiti, aqui em São Paulo não é tão diferente também. É, isso. Poderíamos ser nós. Né? Às vezes, quando eu olho cada família assim, numa situação de exílio, eu penso, eu poderia estar lá, porque são pessoas como nós. Formados, diplomados, classe média alta, classe econômica mais precária. Né? Então, vamos falar da família, o desenraizamento e a migração. O elemento traumático nessas circunstâncias implica a fragilidade dos vínculos, a exclusão de uma história coletiva, a perda do sentido da vida. Gente, isso toca muito, desestrutura bastante a base, o alicerce da família. E falta de inserção social, mas não vamos complicar muito, não. Às vezes é falta de casa mesmo, falta de um canto para viver, ou falta da comunidade. Por exemplo, vocês sabem que as mães africanas, depois que elas têm os bebês, elas não ficam com os bebês. Não é para elas tomarem conta dos bebês. São as mulheres da comunidade que vão tomar conta do bebê. Elas ficam se recuperando. Agora, veja bem, uma mãe que está exilada, que chega num país cheio de uma população que é completamente diferente da maneira de ser da população de onde ela vem, e tem o bebê e fica preocupada se a placenta do bebê foi enterrada ou não, foi misturada com outras placentas, não põe a mão no bebê, porque ela não tem que pôr a mão no bebê, é outra pessoa. O que eles vão diagnosticar? Uma depressão pós-parto.
E não é nada disso. Às vezes, é necessário uma simples compreensão e dar um espaço para essa pessoa. Bom, a família e o desenraizamento na migração é um período de reparação, um período de reconhecimento e de reconstrução dos vínculos e do sentido da vida. Existe também um processo de luto, né? O que é o luto? O luto é a idealização e a desidealização. Veja bem, quando eu saí de Berlândia, eu cheguei em São Paulo, eu falei, será que eu vou conseguir viver naquela terra tão grande? Mas eu, estando aqui em São Paulo, eu nunca pensei que eu ia morar perto da França ou na França. Gente, eu escutei o hino nacional, quase chorei. Cada vez que eu escuto, desde pequenininha, eu engasgo, não consigo cantar e fico toda emocionada. Então, existe uma história de idealização do país. Eu falo que as bananas, as melhores, até comi uma banana antes de começar, porque já estava com fome, que as bananas daqui são melhores que as bananas de lá. Então, a gente tem essas idealizações e desidealizações. Mas isso é importante para estruturar o nosso caminho. E tem a ver com a flexibilidade e com a adaptação do ser humano. Algumas questões, né, no processo migratório e também de desenraizamento. Quando, como e por quê, quando este processo acontece, este momento da vida acontece. Qual é o lugar do indivíduo dentro do projeto de migração e desenraizamento, ou desenraizamento? Vocês desculpem o português, tá? Mas estar em um lugar, ser de um lugar e fazer o próprio lugar, quer dizer, sentir o lugar onde você está. Então, tem todo um meio ambiente favorável para a evolução do ser humano e das relações construtivas e também para o crescimento e para o desenvolvimento das crianças e da mãe e da família. Algumas questões. Como o encontro com as famílias migrantes e desenraizadas interpela a nossa prática clínica? Nós, como clínicos. Eu estou falando de transferência e contra-transferência. E a nossa identidade como terapeutas. A construção do processo de identidade do terapeuta. Somos, antes de sermos terapeutas, nós somos seres humanos. Como adaptar um enquadre de intervenção permitindo o respeito à singularidade do funcionamento psíquico e sua ancoragem na cultura de origem e de acolhimento. E também como favorecer a afiliação das famílias migrantes desenraizadas a um enquadre coletivo e estruturante no processo terapêutico. Eu não cheguei ainda na pesquisa, eu estou no processo terapêutico. Então, para nós, a nossa equipe, Métodos e Cultura, do INSEM, que é um instituto de pesquisa francês, nossa equipe analisa a clínica transcultural, que é a mesma coisa que etnopsicanálise, onde as culturas e os cuidados estão num sistema de complementariedade, que é a reconstrução de um corpo adoecido. Quando a alma está doente, o corpo também adoece, de uma alma sofrida, um corpo que, às vezes, não é habitado. Algumas frases que eu escutei das famílias, pais de crianças autistas, migração, desenraizamento e trauma. Então, os olhares clínicos são interligados para a construção de um enquadre clínico. Chegamos na pesquisa. A criança e os mundos caminhando e contando. Só o título da pesquisa, para mim, é representativo. Diversos mundos que habitam a criança, ou os diversos mundos em que a criança habita. E caminhando e contando. O objetivo dessa pesquisa é investigar, a partir de uma perspectiva complementarista, lembrando complementariedade, o imaginário de famílias de crianças diagnosticadas como autistas, sobre a questão do autismo em contexto de desenraizamento cultural. A metodologia. Eu fui muito gulosa. Por enquanto, eu estou só numa parte da pesquisa. Então, a ideia era propor esse mesmo tipo de projeto em vários países. E por quê? Eu pensei em Luxemburgo, que é um país que é como se fosse uma rodovia de culturas, quando várias culturas circulam neste país, que entre a França, a Alemanha e a Bélgica, né? E a Holanda não está muito perto, muito longe. Senegal e Brasil. Senegal e Brasil, a ideia foi de Senegal, foi porque em Senegal
tinha a Porta da Esperança, ou da Desesperança, onde as famílias de escravos vinham para serem... que é uma vergonha, né? Mas para serem explorados na nossa terra. E a França, pelo fato da França ser um país que colonizou e um país que recebe muitas culturas diferentes. Então, o meu interesse era a diversidade cultural. E o Brasil? Você fala, Brasil, tudo é brasileiro. Não, gente. Vamos olhar as nossas origens. Nós somos um país de mestiços, né? Como se diz em francês, de métissage. Então, o material clínico produzido por entrevistas coletivas e que se organizaram ao redor do procedimento de desenhos e histórias com o tema. E as comunicações foram elaboradas a partir das narrativas transferenciais. Então, os conceitos teóricos para esta pesquisa seriam o pensamento da etnopsiquiatria de Georges Devreux, da clínica transcultural de Marie-Rose Moreau e de Winnicott sobre a importância do ambiente para o desenvolvimento emocional. Para o procedimento de desenhos e histórias, não vou entrar muito em detalhe, então, hoje de manhã nós falamos muito sobre isto, vamos passar à parte da adaptação do procedimento de desenhos e histórias na pesquisa. Então, consiste em solicitar aos pais de crianças diagnosticadas como autistas que pensem em uma criança que façam o desenho, que contem a história dessa criança que foi pensada. Onde a pesquisadora estava lá propiciando um espaço para o contar, caminhando e contando. Desenhando e contando. Aqui tem alguns exemplos de alguns desenhos que apareceram nessa pesquisa com famílias de diferentes culturas, numa situação de imigração e desenraizamento. A consigna geral seria: gostaria que vocês pensassem numa criança, tentassem desenhar essa criança e depois contassem a história dessa criança. Eu tinha uma colega psiquiatra que falava para mim: a Tamis, onde ela vai, ela bota o povo para desenhar e para contar a história, o pai senta na mesinha, na cadeirinha, no chão, a família, como é que ela consegue? Eu acho que o que a Tânia falou, tem que ter um certo manejo, uma certa facilidade e para aplicar esse procedimento. Tem que estar à vontade, se sentir à vontade. Para mim, não foi trabalho nenhum. É como se eu estivesse vivendo um momento com as pessoas que estavam lá. Então, eu vou falar para vocês de uma família que veio do Senegal. Está desenraizada, imigrante, e onde uma das crianças foi diagnosticada como autista, que é o Mamba. A aplicação dessa entrevista foi com o pai, a mãe e 4 irmãos, inclusive a criança com a qual tinha recebido o diagnóstico. Vejam bem a imagem, parece que é uma criança que está impactada ou caindo. Isso já é minha interpretação, né? Então, a família de Mamba, eu selecionei algumas frases. É o meu irmão Mamba. É o irmãozinho dele de 10 anos que desenha e que conta a história. Ele caiu de susto numa crise, tem uma doença que não está no sangue, ela vem do ar, é Satã. Ele pode ser normal e pode ser que o Satã entre assim na cabeça dele. Para sair da crise, ele tem que dizer: Alá me proteja. Vejam bem que eu estou estudando as etiologias sobre o problema do autismo. Bom, eu já estou dizendo o problema. Tem famílias que não consideram isso como um problema, consideram como um estado da alma. Vejam bem que a gente tem que tomar cuidado para não interpretar logo direto. Bom, Malik é o irmão de 17 anos do Mamba. Ele desenhou um menino numa cadeira de rodas, está escrito handicap, e ele está escrito lá, j'aimerais pouvoir remarcher. Eu gostaria de poder andar novamente. Aí o Malik conta que é um amigo dele que teve um acidente e que não anda mais. Está preso na cadeira de rodas, ele está numa prisão, como o meu irmão, que está preso na cadeira de rodas dele, que é o mundo dele. A gente não pode entrar, não tem operação para tirar o meu irmão do mundo dele. Eu posso dizer para vocês que a história foi longa, né? Mas eu selecionei alguns pontos relevantes para esta apresentação. O Nelson, o Nelson é um menininho de 5 anos, é uma família de brasileiros, onde o pai é piloto de avião. E
foi o pai que desenhou. Prestem atenção no desenho. O Nelson está lá segurando um aviãozinho com um olhar em uma outra esfera, e as crianças estão embaixo. O que eu selecionei para essa apresentação é o meu filho. Ele olha numa outra dimensão, olha no ar, olha o pequenino avião como se através dele passasse de um mundo para o outro. Rami é uma família de sírios que veio do exílio devido à guerra. Rami já não estava bem no país dele, e sírios curdos ainda são excluídos na própria comunidade dos sírios. E este é o desenho da mãe do Rami. O que ela nos conta? São crianças órfãs, tem muita falta de amor, falta o país e os pais. Essa criança tem medo. Ele não tem ninguém. Ela é realmente estressada e traumatizada. Essa doença do meu filho é uma prisão. Depois continua. Né? O pai do Rami. Esses desenhos foram todos feitos, e essas entrevistas com a criança que apresenta a dificuldade junto. Ok? O pai do Rami, é como se fosse uma historinha, né, de desenho animado, onde ele faz várias cenas do que se passa com o filho. Por exemplo, lá a irmã quer brincar, mas ele está dentro de um círculo. Ele não consegue chegar. Então, ele bate a cabeça no muro, ou então, às vezes, a cabeça dele vai para baixo, ou, às vezes, ele vai numa pessoa, mas está chorando, a pessoa não entende o que ele quer, ou a menina está dando uma flor para ele. Então, ele conta várias atividades do cotidiano. E o que ele diz? Eu desenhei o meu filho, eu vejo que tem uma dificuldade para falar, ele está num outro mundo, não está conosco. Quando as irmãs brincam com ele, parece que não entende e fica agressivo. Gabriel é um casal misto, entre a mãe é francesa e o pai é português. E eles... Não, o Gabriel é uma família de portugueses. E quem desenhou foi o irmão. Estava a mãe e o irmão de 10 anos. A mãe não desenhou, ela me entregou uma folha em branco. E o irmão desenhou e a mãe começou a contar. Quantos minutos? 5. Dá tempo. Então, eu pensei no meu filho, eu não sei o que ele viu, mas viu algo monstruoso. Tenho certeza que essa imagem ainda está no olhar dele. Só sei que isso foi fatal. Atingiu a minha criança, não compreendo por que alguém nos fez tanto mal. Fizeram uma coisa contra nós que atingiu o meu filho. E o irmãozinho dele pega o desenho e responde. E conta uma outra história. O meu irmão, tem muita dor de cabeça, ele fica muito nervoso, às vezes ele pega a faca quando a cabeça dói muito. Ele fica doido, ele precisa vir no médico. Theo, né, que é um pai que tem problemas pulmonares, o pai da criança, ele desenha o filho dele, e de origem francesa, o idioma foi em francês, porque Deus nos puniu, nós sonhamos tanto com o nosso filho, e veio a ser este ser que nos faz tão mal. Ele me sufoca com gritos, sinto-me cansado, sem força, sozinho, não consigo respirar, eu sufoco. Bom, selecionei algumas frases de famílias de diferentes culturas, diversos idiomas, com relação à fecundidade heurística do procedimento de desenho e história. Para mim, o fato de desenhar me ajudou muito a pensar, a me sentir livre para pensar a história da criança. Desenhar facilitou o meu pensamento, a falar sobre o meu filho. Desenhar e pensar, o olhar que fala. Um olhar que transmite a ideia que a criança apresenta uma certa dificuldade ou problema. Pensar numa criança mostrou-me, pelo desenho, que o olhar é a porta de entrada entre os mundos, o olhar é a fronteira. Isto vê-se através do desenho. Desenhar expõe a questão, será que a minha criança tem um problema, uma dificuldade? Foi muito bom poder falar da nossa criança, muito bom desenhar e poder ver como é a nossa maneira de ver e de sentir a nossa criança. Muitas vezes nós não temos essa oportunidade de poder falar com alguém e conosco. Veja a qualidade terapêutica também do procedimento. Aqui eu senti que somente com o fato de poder desenhar uma criança, nós conseguimos buscar algumas coisas
do nosso íntimo que não tínhamos conseguido ver antes, coisas que não tínhamos pensado antes. E vocês veem ainda algumas expressões sobre o fato de poder pensar, desenhar e contar. Para mim, foi muito importante essa oportunidade de expressar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sobre a nossa criança e o jeito dela. Eu olho o desenho e eu conto como se eu visse a criança diante de mim. Eu contei e transmiti a mensagem que eu tinha dentro do meu interior. E a mãe continua dizendo, sem julgamentos, algo que saiu, que eu nunca imaginei que estava dentro do meu ser. Os resultados preliminares. Abordados à luz do método psicanalítico, nós percebemos que algumas tendências que mostram que o autismo derivaria de influências sobrenaturais e da crença de que a criança seria prisioneira de um mundo inacessível à maioria das pessoas. Vejam bem, são resultados preliminares. Tem material bastante para ser analisado. Eu só selecionei uma parte que foi bem representativa e que nós resolvemos apresentar para vocês aqui. E todos os pontos serão analisados de acordo com as teorias de Devreux, Moreau e Winnicott. Alguns pontos que foram também observados, né, que muitas vezes apareceram rituais de iniciação, de passagem, de separação, que não foram respeitados. Consideradas como crianças bonitas, fisicamente sem problemas, como almas perdidas que se encontram na erraticidade. A negociação entre o passado e o presente, o aqui e o lá, entre os mundos, eram temas presentes também. O mundo invisível versus mundo visível. Aquela coisa que é intocável, que você não consegue entrar na cadeira de rodas, que você não consegue entrar num olhar, um olhar evasivo. E os antepassados e os que estão aqui presentes. Então, olhares interligados nesta pesquisa entre a pediatria, a antropologia, a psiquiatria e a clínica transcultural. Eu termino com esse quadro, só para vocês terem uma ideia de como nós analisamos o objeto de acordo com o pensamento médico, com o pensamento psicoterapêutico e com o pensamento transcultural. Só em termos da anamnese, que é o caso da entrevista, médico, objetiva, clínica e complementar, psicoterapêutico, subjetiva, em termos da observação da intuição dos valores, e transcultural, coletiva, narrativa, tem a metáfora, e os objetos transicionais. Terminando. Então, o enquadre transcultural, neste tipo de pesquisa, implica numa construção de uma aliança entre a família, meio ambiente e os imaginários individuais e coletivos. Uma certa empatia metafórica. A pesquisa está em andamento e o convite está aberto, como é um projeto de pós-doutorado, e para nós, o pós-doutorado, você cria uma pesquisa onde temos como se fosse uma árvore com galhos para outros locais para desenvolverem com a mesma metodologia, que é a metodologia do procedimento de desenhos de histórias adaptado para esse tipo de investigação, que existem outras pesquisas no INSEM, na equipe Métodos e Culturas do professor Marie-Rose Moreau, Tânia conhece, já esteve lá conosco, onde eu estou batalhando para a introdução deste método nas investigações e nas pesquisas. Então, o que eu deixei aqui, eu tento continuar lá. Ok? Muito obrigada. Gostaria de agradecer, né, imensamente às professoras. Tenho certeza que esse momento foi um momento, né, de grande contribuição, realmente de grande crescimento. E dizer a vocês, né, quero agradecer o convite para coordenar essa mesa, dizer da minha felicidade em estar aqui na 15ª jornada, acompanhada realmente, né, como a Valéria falou, por pessoas que são tão importantes para mim na minha vida profissional, na minha vida pessoal aqui. Então, dizer a vocês que eu estou muito feliz, muito grata. E tenho também que dar alguns recados. Primeiramente, dizer que quem não fez a sua inscrição, né, pode entrar no site, o site está liberado para fazer a sua inscrição, porque só assim poderá sair, então, o certificado de forma correta. Tá bom? Isso para quem não fez.
Quero convidar a todos também para que assistam, né, nos prestigiem todos os alunos, professores, na exposição dos pôsteres, que está ocorrendo aqui fora. Então, a partir de daqui a 5 minutos, já nós estaremos lá, e os autores vão se posicionar ao lado dos pôsteres também. E nós vamos retornar às 14h15, então, com a palestra do professor Gilberto Safra, né, coordenado aqui, a mesa coordenada pela professora Tânia. Então, muito obrigada e até já.